Olá, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, este é o programa Fator Paranormal, capítulo 39. Bem, eu quero contar para vocês umas experiências que eu tive fora do corpo, fazendo magia divina. Porque é assim, você trabalha aqui um consulente, você tem o tratamento dele, que é bem bacana, mas chega um determinado momento, tô com o cabelo aqui me perturbando, por isso que eu tô procurando o cabelo aqui. Mas, assim, você trabalha aquele consulente, você assiste ele aqui neste plano. Existem tratamentos ou casos específicos tão peculiares que a tua vontade é ir além. Isso é uma coisa que você tem que aprender a dosar, porque quando a gente começa a trabalhar para o outro, existe uma coisa que todo mundo passa. Você esquece de si próprio para cuidar do próximo. E isto não é muito bom, porque às vezes o próprio médium ou o magista, ele adoece. Porque quando você passa a viver certas experiências do seu consulente, do seu assistido, você passa a interagir com aquelas energias enfermiças e desequilibradoras. Então você precisa ter equilíbrio para que você não atraia para a sua vida o que o outro está vivendo. Porque se ele te procurou é porque você é capaz de ajudá-lo e não você viver o que aquela pessoa vive e passar a não mais ajudar aquela pessoa, porque você entra no problema dela. Porque toda pessoa que entra no problema do assistido, ela está olhando com os mesmos olhos. Não, você tem que ter os olhos daquele que vê como um observador e está de fora. Então, seu ponto de vista é outro. E com certeza é porque você tem estudo, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você tem experiência para lidar com o problema daquela pessoa, que não é o seu, é dela. Então, saiba dividir quando você atende dentro do seu tarô. Aí a pessoa te passa um problema, ou atende de forma magística, ou atende de forma metafísica, enfim. Não importa como você atenda, ou até mesmo no seu dia a dia, quando alguém vem te pedir ajuda. Não entre no problema do outro, não queira resolver o problema do outro. Você está ali apenas como uma ferramenta, um instrumento para auxiliar aquela pessoa. Porque saiba que se você resolver para ela, novamente vai surgir o problema e esta pessoa vai ter que resolver. E você não vai ter que resolver o tempo todo. Então você, mais ou menos, dizem que você puxa o karma do outro. Não acredito muito nessa função de puxar karma, mas você com certeza atrai as energias emanadoras daquele problema. E eu me deparei muitas vezes com alguns temas e problemas de certos consulentes que realmente me deixavam intrigada, principalmente na questão ligada a pessoas que foram demandadas através de magias e estavam padecendo em nome dessas magias. E que como no primeiro recurso de tratamento, você faz uma limpeza geral na vida da pessoa para que ela se equilibre e saia daquele caos, você tem um tempo, você espaça para que você traga aquele consulente novamente para um novo tratamento. Então, neste interim, neste curto espaço de tempo, acontecia muitas projeções, sonhos em relação àquela pessoa, do como eu tinha que agir. Ou qual a magia que eu tinha que interagir com ela, quais os recursos, quais os elementos que eu ia ter que utilizar para esta pessoa. E muitas vezes eu me via transportada em projeção ou em sonhos muito reais, que para mim são projeções, e ali eu trabalhava esta pessoa. Então eu montava um espaço, eu tinha ciência do que era utilizado, os elementos, a escrita simbólica, todas as ferramentas
as invocações e determinações. Então era muito interessante que quando eu fazia esta projeção, quando eu passava por esse estado alterado, o consulente, dias depois ou no dia seguinte, ele vinha com uma resposta, ele me procurava. Então era muito interessante que no início e atualmente, quando eu tenho uma coisa bem difícil nas minhas mãos para trabalhar, eu tenho este recurso. Eu acredito que seja, sem dúvida nenhuma, um preparo, uma ajuda no plano espiritual, porque claro que quem trabalha são os mestres. Como eu já disse nos capítulos anteriores, eu sou somente um instrumento. Então, no astral, eles continuam um tratamento. Sempre tive essa certeza e através dessas sintonizações que eu tenho, mais ainda, porque eu me vejo sempre acompanhada dos mestres, né, de seres de luz, e esses seres estão ali trabalhando comigo. Então, eu tenho a ciência de que eles estão ali, promovendo melhorias na vida das pessoas pós-tratamento físico. Então é muito bacana esse feedback que eu dou a você que está me ouvindo, me assistindo, porque muitas vezes as pessoas acham que um tratamento termina ali e não termina. Ele continua e existe a preocupação daqueles que estão te atendendo em fazer sempre o melhor, para que no momento que você retorne, nós possamos dar sequência ao seu tratamento de uma forma mais eficaz, mais efetiva, muito mais equilibrada para a sua vida. Então, inúmeras vezes eu me vi transportada, trabalhando aquela pessoa, então eu tenho certeza que tanto eu quanto aquela pessoa fomos levados a um determinado espaço egrégora que existe da magia no astral, e ali nós continuamos o trabalho, continuamos o seu tratamento. Assim como quando eu trabalho, eu me auto-aplico a magia, porque isso acontece, além de eu me aplicar, de auto-aplicar, após um tratamento em qualquer uma das pessoas, seja a distância ou pessoal, que é uma forma de limpeza, eu também me auto-aplico quando eu sinto que tem alguma coisa no ar. Então, eu também, muitas vezes, sou transportada. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhei o trono feminino da evolução, e eu me vi transportada por um manguezal. E eu achei interessante, porque eu estava até os joelhos atolada no mangue, né? Na lama. E eu via a magia simbólica na lama. A mesma magia que eu havia riscado no solo, eu via na lama, exatamente no ponto de força desta divindade que rege o trono feminino da evolução. E ali eu me via fazendo as evocações, e à medida que eu ia evoluindo naquelas evocações, sentindo as melhorias que estavam sendo colocadas através das evocações e determinações, eu ia subindo. Então a lama ia deixando do joelho, eu ia subindo. Então teve uma hora que eu estava sob a lama. Olha que interessante esse depoimento. Eu me lembro que eu fiquei dias em estado de êxtase, e realmente na minha vida houve uma evolução naquilo que eu precisava. Então é muito interessante vocês que são praticantes de magia, da magia divina, da magia elemental, da bruxaria, ter esse contato maior com o elemento, saber exatamente o que eles promovem em sua vida, para que você tenha sempre os recursos da natureza a seu favor, assim como a egrégora que está no astral também te ajudando, e que existe sempre um pós-tratamento depois do campo físico. No astral, nós também somos trabalhados, também trabalhamos em prol daqueles que nos procuram e também daqueles que nós desejamos o bem. Então fica aqui essas experiências interessantes, como tantas outras eu já tive
mas eu achei muito interessante contar para vocês esta minha experiência. Espero vocês no meu próximo capítulo aqui no Fator Paranormal. E você que não acessou os capítulos anteriores, vá no nosso canal Chrome TV. Lá você vai encontrar todos os capítulos anteriores do Fator Paranormal. Tchau, tchau, até a próxima.